Seja bem-vindo a mais uma aula. Nessa aula aqui a gente vai estar aprendendo a usar modificadores, como o Solidify, e fazer algumas coisas de um jeito um pouquinho mais diferente do que a gente estava fazendo na primeira aula. Bom, nessa aula já vou começar sendo um pouquinho mais rápido, pra gente não demorar tanto nos vídeos. Vou apertar Shift A, Mesh, criar um plano. Vou diminuir um pouquinho ele aqui, só em um ponto. Colocar ele aqui mais ou menos no meio da nossa peça. E vou diminuir isso aqui um pouquinho, entrando no raio-x, Edit Mode. Apertar G, vou arrastar um pouquinho. Essa parte eu vou mover um pouquinho pra cima. E ficar assim, eu acho. Um pouquinho legal. Fica legal. Por que eu entro no raio-x? Porque se eu entrasse e fizesse isso aqui, ó. Olha só. Ele só ia puxar um lado. Então o raio-x ele puxa todos os polígonos que tiver ali naquela área. Aí eu não tenho essa dificuldade. Eu vou apertar o eixo Z pra gente ver de uma parte de cima. Apertar S. E assim tá legal. E aí agora eu vou fazer... É um plano, né? Ficou gato feio. Vou adicionar um modificador, solidificar, que é o Solidify. Se o seu Blender tiver em português, solidificar, se eu não me engano. Em inglês é Solidify. Eu vou definir o tamanho do thickness dele, a espessura, a grossura, né? Acho que eu vou mover ele um pouquinho para baixo. Você pode fazer isso aqui também do jeito que você achar, vai ficar bonitinho no seu. Vou colocar um modificador de espelhamento, como a gente fez ali embaixo. E vou selecionar o ponto de origem do meio, porque eu quero que ele me baseie nessa peça daqui. Opa, coloquei a peça errada, a peça daqui de baixo. E aí ficou esse negócio aqui estranho, né? E aí que entra o merge. Deixa eu puxar ele pro lado, ó, tá vendo só como ele ficou? Aqui a gente tá vendo na prática. Se eu puxar ele pro lado, olha, quanto mais eu puxar, mais ele vai mesclar. Então acho que pra mim assim tá legal, tá interessante. E agora eu vou colocar um cubo bem aqui. Vou fazer aquilo que a gente tinha feito com o Structure Selected. Shift A, Mesh, procurar um cubo. E agora a gente vai fazer um pouquinho de edições mais na mão, tá? Apertar um SY, perdão, gente. Posicionar de um jeito que fique interessante. Entrar no Edit Mode e selecionar essa face daqui de cima. Agora eu vou apertar a vista do menos Y de um ângulo só. Eu pressiono S pra gente afinar bastante isso aqui e só sobrar um. Olha aqui, vou colocar aqui. E vou entrar no raio-x para selecionar essa parte que tá aqui dentro. E vou fazer um SX, só que agora para crescer essa parte. A gente fazer esse vãozinho do telhado. Eu quero que esse vão, ele acenda. Então eu vou fazer com partes separadas, tá? Vou diminuir ele um pouquinho aqui para deixar um pouquinho de madeira aqui sobrando. Ficou interessante. E vou colocar agora um quadradinho aqui, ó. Vou aplicar o modificador, vou clicar nisso aqui. Depois que você já tiver decidido como é que vai ser. Vou clicar no modificadores, solidificar, vou apertar Ctrl A. Um mouse em cima do modificador, Ctrl A de novo. Ou você simplesmente vem aqui e apply. Bom, é só um atalho. Eu prefiro fazer assim, eu nunca uso apply, é normal. Porque poupa muito tempo. Ainda mais quando você tiver muitos modificadores em várias peças, então vai ser bem trabalhoso, tá? Você conseguir manusear isso. E você conseguir lidar com isso, por um. E aqui a gente já tem nosso postezinho. Vou diminuir um pouquinho só essa parte aqui. Acho que assim tá interessante, bem legalzinho. E vou deixar ela... Você pode agrupar por pastas também, né? Vou apertar M. Vou colocar nossa pasta aqui, vou fazer mais devagar. M, New Collection. Post. Move to New Collection, tá falando que ele vai mover esse negócio pra uma nova coleção. E vou criar. E aí aqui no nosso outline, ou outliner, a gente vai ter o poste. E se eu segurar Shift e clicar aqui, ó, ele vai esconder e aparecer todo o meu poste. Mas eu quero selecionar só o poste. Eu venho com o botão direito na parte da poste, Select Object. E selecionei. Se eu quiser esconder ele, pronto. Eu vou mover ele um pouquinho pro lado. GX, selecionando tudo e pronto. Nos vemos na próxima aula agora.